Fala galera do Segundão, professor Leonardo junto com vocês. Vamos viajar nessa história? Vem comigo. Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Foi a reunião entre os líderes vencedores em relação às invasões napoleônicas. Ou seja, os líderes dos países que conseguiram frear o processo de expansão napoleônica. Ou, melhor dizendo, derrotar Napoleão. Esse congresso, ele tem duas interpretações. Alguns historiadores afirmam que ele foi uma contra-revolução em relação à Revolução Francesa. Outros historiadores afirmam que não teve nada de contra-revolução. Então, nós vamos partir do princípio de que houve a contra-revolução. Por que houve a contra-revolução? Porque no Congresso houve a reorganização política territorial. O que seria essa reorganização política territorial? Nesse Congresso, eles decidiram que haveria o princípio da legitimidade e do equilíbrio europeu. O que seriam esses princípios? O princípio da legitimidade era a questão dos antigos reis absolutistas ou herdeiros desses reis poderem reassumir o seu trono. No caso, por exemplo, da França, Luís XVIII reassumiu o trono da França, que era irmão mais novo de Luís XVI. Outro aspecto também interessante foi a questão do equilíbrio europeu. Nesse congresso, os países participantes decidiram que deveria haver uma reorganização territorial na Europa, aonde alguns países que tinham um território menor ou muito menor que os outros deveriam ser anexadas a algumas regiões. Por que isso? Para que não houvesse a possibilidade de outro aventureiro, como eles alegaram, poder ter força de invadir a Europa e dominar vastas regiões, como aconteceu. Eles acreditavam que num território equilibrado, com extensões territoriais equilibradas, poderiam frear essas invasões, essas pretensões. Houve também nesse congresso a formação da Santa Aliança. A Santa Aliança, ela foi denominada de Santa Aliança porque teve a reunião da Áustria, da Prússia e da Rússia. A Áustria era um país católico, aonde tinha também como líder Francisco I, aonde eles tinham como pretensões também, juntamente com a Prússia e com a Rússia, defendiam a recolonização da América. Lembrando que a Áustria católica, a Prússia protestante e a Rússia ortodoxa. Por isso que havia esse contexto denominado de Santa Aliança. Havia, na verdade, grandes diferenças religiosas nesse contexto. Partindo para a questão da contra-revolução, que alguns historiadores afirmam que não ocorreu a contra-revolução, a gente vai verificar o porquê que eles fizeram tais afirmações. Eles alegaram que nesse Congresso de Viena, ele não foi considerado como contra-revolução. Por quê? Porque havia uma grande dificuldade de se retornar à velha ordem. Essa velha ordem, eles estavam se referindo ao antigo regime, ao absolutismo. Eles acreditavam que mesmo com essas pretensões dos países que achavam que a contra-revolução tinha acontecido, não seria possível o retorno da velha ordem. E por que eles faziam tais afirmações? Porque eles alegavam que as forças revolucionárias provenientes da Revolução Francesa, as ideias revolucionárias, as novas ideias impostas ou disseminadas pela Revolução Francesa, que era a questão do iluminismo, declaração dos direitos universais do homem e do cidadão, todas aquelas questões já estavam disseminadas na Europa. Não havia como retornar àquele período considerado sombrio por muitos, que era o absolutismo monárquico. E eles alegaram que com essas forças
revolucionárias, a qualquer momento, a qualquer tentativa de retorno à velha ordem, poderia retornar o processo revolucionário na Europa. Outra questão também que vai levar ao questionamento da contra-revolução são as decisões que foram estabelecidas no Congresso de Viena. Então, nesse Congresso houve a questão, a possibilidade, a sugestão de que os países europeus elaborassem suas constituições. E essa abertura para a elaboração das constituições em cada país dava para entender que uma nova ideia, que um novo pensamento, que uma nova prática política estava se estabelecendo na Europa. Então, mediante isso, tiveram também a sugestão das câmaras eletivas. O que seriam essas câmaras eletivas? Seria o surgimento do parlamento. Em países em que o parlamento não existia ou não funcionava como deveriam funcionar, havia essa sugestão partida do Congresso de Viena. E por fim, a questão da igualdade jurídica. Tudo isso aqui, essas decisões, foram estabelecidas no Congresso de Viena. Então, por isso que esse grupo não aceitava a contra-revolução. Ok? Espero que vocês tenham entendido.